Oi, seja bem-vindo a mais uma aula de história aqui da UGB, né? Hoje nós vamos conversar sobre o ciclo econômico do açúcar. É importante a gente entender, né, quando a gente vai falar sobre o ciclo econômico do açúcar, o primeiro ponto é a gente entender o conceito de ciclo econômico. O que é um ciclo econômico? Como o nome já diz, né? Econômico é um conceito que a história começou a trabalhar a partir de certos conceitos da economia, né? Então essa relação interdisciplinar da história com a economia trouxe essa ideia de ciclo econômico. E a ideia de ciclo é justamente aquela de algo que tem um início, uma estabilidade, né? Uma ascensão que chega numa estabilidade e depois tem um decréscimo. Então, esse início, essa ascensão, essa estabilidade e essa decadência é um conceito de ciclo aplicado na economia, como se um produto econômico tivesse um determinado período de ascensão, estabilidade e declínio. Acaba tendo essa ideia. Quando a gente importa essa ideia de ciclo econômico para a história, a gente tem que ter algumas atenções a mais, a gente tem que ter alguns cuidados a mais. Por quê? Porque quando a gente pensa em ciclo econômico na história, né, isso aplicado à história, a gente vai perceber que esses ciclos eles conviveram uns com os outros. E de repente eles têm um declínio, eles podem ter um declínio em termos de importância econômica para o país. Mas não quer dizer que esse declínio chegue a um fim, né? Então, por exemplo, é que nem quando a gente pensa nos ciclos econômicos que a gente teve no Brasil, a gente pode falar de quais? A gente pode falar do pau-brasil, a gente pode falar do açúcar, a gente pode falar do café, a gente pode falar da mineração, a gente pode falar do ciclo de industrialização, a gente pode falar da borracha, a gente pode falar do cacau, a gente pode falar da soja, a gente pode falar de vários produtos econômicos de grande importância e que eles conviveram e convivem. Até hoje, de todos esses ciclos que nós comentamos aí, a gente pode perceber que praticamente o único produto desses que não é mais importante, né, para a nossa economia seria o pau-brasil. Que o pau-brasil a gente não tem mais como um produto econômico. A gente tem, na verdade, o açúcar, a gente tem a soja, a gente tem o café, a gente tem o próprio ouro. Né? O ouro também perdeu um pouco a importância, mas ainda se extrai ouro no Brasil. A própria questão mesmo do açúcar, ele é um produto, né, que é o que a gente está conversando agora, é um produto que tem uma importância ao longo da história do Brasil. Ao longo da história do Brasil vai existir o açúcar como um produto, tá certo? Mas falando em termos de ciclo econômico do açúcar, especificamente na história do Brasil, aí a gente já vai pontuar ele entre o século XVI e o século XVIII, porque a gente vai atribuir que teve o apogeu do açúcar no seu desenvolvimento econômico. Foi um produto que agregou realmente muita relevância econômica para o país. Sendo assim, se entende o ciclo econômico entre o século XVI e o século XVIII. E o porquê do açúcar? Porquê do açúcar? O açúcar é uma espécie, a cana de açúcar é uma espécie que começou a ser plantada no Brasil cerca de 1513. Ou seja, é até anterior da própria ocupação mais efetiva que vai acontecer no finalzinho da década de 20, início da década de 30 do século XVI, que é quando vai começar uma ocupação mais efetiva. Então o açúcar já vinha, já era uma planta que já estava domesticada, já havia a cana-de-açúcar já era uma planta que estava domesticada. O açúcar como produto já também Portugal tinha essa experiência no arquipélago das ilhas da da Madeira, da Ilha da Madeira. Nesse arquipélago o Portugal já tinha uma experiência de plantio da cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar. Sendo assim,
O português estava já com know-how suficiente para começar o plantio e a transformação em açúcar. Já tinha essa ideia. E era interessante porque era uma especiaria. O açúcar era um produto que tinha um valor de mercado na Europa. Era uma especiaria. Sendo assim, era importante para os portugueses ter esse produto para comercializar. O açúcar como uma especiaria. Porque o açúcar que era usado na Europa, muitas vezes era o açúcar da beterraba. Então, o açúcar extraído da cana-de-açúcar era um produto que tinha um valor de mercado diferenciado na Europa. Sendo assim, é por isso que os portugueses têm o interesse de intensificar a produção de cana-de-açúcar para a produção do açúcar. E esses custos de investimento eram muito altos. Necessitava de confecção de engenhos, a tecnologia mesmo da roda, da moenda, tudo isso eram coisas que tinham custo, além da mão de obra. A mão de obra foi utilizada inicialmente até mão de obra escrava indígena, né, nativa. E depois começou, a partir de quando começam a acontecer maiores investimentos, já começa a se buscar a mão de obra escrava africana. Então já tem esse acontecimento aí. Mas de qualquer forma, os custos são elevados para a produção da cana. Sendo assim, o que os portugueses fazem? Eles começam a contrair empréstimos junto a bancos holandeses. E vale destacar que a Holanda, por questões de transferência de capital de muitos judeus que são perseguidos na Europa, de maneira geral, e se transferem para a Holanda, judeus com maior capital, eles vão para a Holanda porque a Holanda tem uma tolerância religiosa maior. Então, eles não são perseguidos na Holanda. Então, eles vão transferir esses capitais e esse capital vai estar em bancos holandeses e os portugueses vão contrair esses empréstimos e os holandeses vão começar a financiar literalmente mesmo os engenhos. Então, são investimentos através de empréstimos contraídos de portugueses e colonos junto a bancos holandeses, que vão fazendo esse consórcio luso-brasileiro-holandês, porque o modelo de plantação da cana-de-açúcar é o modelo de plantation, que é aquele latifúndio, mão de obra escrava e monocultura. Esse é o modelo do plantio. Então os portugueses têm esse modelo, têm um know-how e precisavam desses investimentos dos holandeses. Então os holandeses têm o capital, fazem os investimentos principalmente para a construção dos engenhos e para a aquisição de mão de obra escrava africana. E além disso, os holandeses, nesse acordo, nesse consórcio, eles tinham o direito de comercializar esse produto na Europa, porque os holandeses tinham várias rotas de comércio interno na Europa e eles estavam dispostos a comercializar. Então tudo vai funcionar bem, esse consórcio que vai iniciar em meados do século XVI, no início da segunda metade do século XVI, e vai se estender até o final do século XVI, que é quando justamente acontece um outro fato que a gente vai falar em outra aula, que é o da União Ibérica. Isso vai estremecer as relações de Portugal com a Holanda e vão dar origem às invasões holandesas, que a gente vai falar em outra aula. Tá bom? Até nosso encontro.